Estamos nessa série na carta de Tito, intitulada Igreja do Jeito de Deus. Ok? Então, existem muitos modelos de igreja hoje em dia, né? Fala-se em igreja missional, igreja emergente, igreja engajada, igreja tradicional, denominação pentecostal, denominação batista, assembleia presbiteriana, batisteriana, que é uma mistura. E você tem vários tipos de igreja, modelos de igreja hoje em dia. Nossa proposta aqui, aliás, não a minha proposta, mas a proposta que eu acredito que seja das Escrituras, de Deus, é que existe um modelo de igreja que é um modelo que Deus deseja. E é o que nós estamos buscando descobrir aqui, através dessa carta de Paulo a Tito. Paulo deixou Tito numa igreja em Creta, a ilha de Creta, uma sociedade extremamente paganizada, né? Obviamente, uma sociedade que não conhece a Deus, não conhece Cristo. E o desafio de organizar aquela igreja tinha muito a ver com a atuação de Tito ali. Tito teria como proceder ali, teria como atuação, né? Não ser o pastor daquela igreja, mas organizar a igreja indicando pastores para aquela igreja. Então, a primeira coisa que ele iria fazer ao começar o seu ministério, organizar o ministério, era estabelecer pastores, estabelecer líderes. Um homem que fosse irrepreensível, conforme nós vimos, seja na família ou perante os demais. O pastor deveria ter algumas características como despenseiro de Deus. Ele deveria ser uma pessoa apegada à palavra de Deus, alguém capaz de atuar na linha de frente contra os falsos ensinamentos. Isso a gente viu no capítulo 1. Quando nós chegamos no capítulo 2, o versículo-chave é o capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, a segunda coisa que Tito ia organizar na igreja, além da liderança, e além de organizar a liderança e calar os falsos mestres, os falsos pastores, era estabelecer uma cultura de discipulado multigeracional, onde todas as pessoas estão envolvidas no ensino da sã doutrina. Paulo diz que Tito deveria fazer isso, né? Tito 2, versículo 1. Tu, porém, Paulo falando para Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Como é que Tito ia fazer isso? Ele ia fazer isso através da própria igreja. Ele ia ensinar a igreja a fazer isso uns com os outros. Como nós vimos, versículo 2, Paulo dá uma orientação para os homens idosos terem um padrão de vida que fosse modelo para os mais jovens. Versículo 3 até o versículo 5, Paulo fala para as mulheres mais velhas também terem um padrão de vida que seja modelo para as mulheres mais jovens, especialmente as mulheres recém-casadas. Nós vimos que nessas orientações, aliás, ainda tem o versículo 6, que Paulo dá orientação para os jovens, para os moços, né? Os homens mais novos. E todas essas orientações têm uma palavra-chave, que é a palavra sensatez, autocontrole, prudência, sobriedade. É uma palavra que se repete muito aqui nessa carta e que reflete justamente o que a sociedade não tem e que deve ser uma marca da igreja do Senhor. Pessoas prudentes, sensatas. Na semana passada, pensando no versículo 6, nós falamos que os jovens, os homens mais novos, ou toda a igreja, todos os crentes em Cristo Jesus, né, devem ter um caráter criterioso, um modo de viver criterioso, de modo que sua tomada de decisão seja baseado não nos impulsos, não nas pressões sociais, não nas pressões do grupo, que não seja baseado na cultura, mas se as minhas decisões devem ser pautadas pela palavra de Deus. Se o foco
é viver a sã doutrina, de acordo com o versículo 1, então ser criterioso em todas as coisas envolve tomar decisões baseadas na direção de Deus. Então, jovens cristãos precisam ter nos homens adultos, nas mulheres adultas, um padrão de vida que remete a essa sobriedade, essa sensatez, prudência. Certo? Hoje, baseado aqui no versículo 7 e 8, Paulo volta a falar com Tito para estabelecer, então, um modelo para os demais, para toda a igreja. Então, a Bíblia não estabelece uma idade ideal para ser pastor, mas a Bíblia dá algumas diretrizes mais específicas acerca da formação espiritual e da dignidade do caráter para liderar uma igreja. Algumas pessoas, quando veio um pastor mais jovem, eu comecei a pastorear aqui com 25, né? Comecei a pastorear aqui com 25 anos. Um colega meu começou a pastorear mais jovem do que eu, com 24, se eu não me engano. Aliás, com 22. Um colega meu começou a pastorear com 22. Charles Spurgeon começou a pastorear com 17 anos. Ele se tornou conhecido como o príncipe dos pregadores. Algumas pessoas, quando vê um pastor mais jovem, já tecem alguns comentários. Vixe, nem está cheirando a livro ainda. Está cheirando a livro. Para não dizer leite, né? Está cheirando a livro ainda, do seminário, dos estudos. Mas a Bíblia não diz sobre qual a idade uma pessoa deve ser pastor de uma igreja. Mas ela estabelece muita coisa ela diz muita coisa sobre a formação espiritual, sobre o caráter de um pastor, que o pastor deve ter para ser líder, ou que um homem deve ter para ser pastor de uma igreja. Um pastor, ele pode ser jovem, mas ao mesmo tempo ele não pode ser neófito, né? O pastor, ele não precisa ter 40 anos, ao mesmo tempo ele deve ser maduro. Então tem tudo isso que a Bíblia vai nos mostrando. Tito deveria ter uns 30 e poucos anos. Quando o versículo 6 diz: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os moços aqui vão de 50 anos para baixo. Então a maioria aqui dos homens aqui tem mais ou menos essa faixa de idade aí. Eu acho, né? Eu acho. Eu sei que Marcelo esconde, né? Mas alguns irmãos aqui têm essa faixa de idade aí dos 50 para baixo. Tito deveria ter por aí uns 30 e poucos anos. E após Paulo dizer que os moços devem ser criteriosos, veja o que é que Paulo diz para Tito no versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Do ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, após dizer que os moços, no versículo 6, devem ser criteriosos, Paulo diz para Tito que ele pessoalmente deve ser padrão de boas obras. Subentendemos aqui, então, que o próprio Tito estava naquele grupo dos moços, certo? Porque ele diz, olha, quando você for falar para os moços, diga para eles que sejam criteriosos. Agora, você mesmo deve ser padrão para eles. Você mesmo deve ser exemplo para eles. E a mesma coisa, ou algo parecido, né, o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a versão atualizada vai dizer, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Vocês lembram? Ninguém despreze a tua mocidade. A versão NVI, que eu acredito que traduz melhor a forma, a escrita, diz: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis. Ou seja, mesmo uma pessoa sendo jovem, ela pode ser exemplo para os demais. Paulo diz isso tanto para Timóteo como para Tito. Se você é jovem ainda, se você é jovem, você
pode ser exemplo e deve ser exemplo para os demais. Então, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem muito a ver com andar com Deus, conhecer o Senhor e, a partir disso, ser exemplo para outras pessoas. Então, como é que nós podemos ser exemplos, e Paulo está falando aqui com a liderança, né, com o Tito, no caso, especificamente. Eu sei que alguns irmãos aqui exercem liderança na igreja de alguma forma, seja com um cargo de liderança, ou seja, uma liderança informal, né? Como é que nós podemos ser exemplos de liderança para os demais? Exemplo de... Pode voltar aí, antes do versículo? Exemplo de boas obras. A primeira parte do versículo 7, na versão que eu estou utilizando aqui, diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, que é atualizada. Eu acho que é a versão da maioria aqui. Atualizada assim, de 1993, né? Atualizada de 1993, bem atualizada. Diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Só que, nesse versículo aqui, na atualizada, está faltando uma coisa que aparentemente não foi traduzida. Ou o autor da tradução entendeu que isso já fica subentendido. O que é que está faltando aqui? Existe uma expressão no grego, no texto grego aqui, que diz assim, em tudo. Aí você pode... Em tudo, aí a versão NVI vai dizer isso, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. A expressão em tudo, acredito que faz toda a diferença. Está dizendo aqui que o exemplo, né, o modelo que o pastor deve ser, não é num aspecto, não é numa situação, mas é em todos os aspectos, em todas as situações. A minha ênfase nos primeiros sermões aqui, dessa série, é mostrar para os irmãos que uma das preocupações do apóstolo Paulo era que a igreja fosse um ambiente de formação espiritual. Que a igreja seja um ambiente onde os irmãos podem desenvolver-se espiritualmente e se tornar mais maduros. Para isso, é necessário a escolha de pastores cujo caráter seja irrepreensível. E eu disse, né, muitas vezes, que por que o pastor deveria ter aquele padrão? Ser irrepreensível, ser marido de uma só mulher, que cria os filhos obedientes, para que sejam obedientes, que seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, que ele não seja dado ao vinho, não seja violento, que seja sensato, que seja sóbrio. Por que o pastor tem que ter aquelas características? Os homens também, os outros homens da igreja não devem ser daquele jeito? Mas por que Paulo especifica para os pastores? Porque os pastores são padrão, o pastor é padrão para os demais. Então, o pastor é padrão para os demais. E aqui Paulo deixa claro que é isso que se espera de um líder. Que ele seja exemplo aonde? O líder deve ser exemplo aonde? De acordo com o versículo aqui. Em tudo. E aí, quando eu estava fazendo sermão, eu pensei, a nossa reação a isso pode ser a do medo ou a do temor. Eu sei que as duas palavras são a mesma coisa, literalmente. O medo e temor. Mas o medo de uma pessoa, quando vê que ela tem, de um pastor, quando vê que ele tem que ser exemplo, o medo é o medo de vacilar, o medo de não ser o que Deus espera dele. Agora, o temor nos leva à coragem de viver sob o olhar de Deus, sob a orientação de Deus, sob a direção de Deus. Porque ser exemplo em tudo não é uma tarefa simples. Ser exemplo para outras pessoas não é uma coisa assim que você diz, não, eu quero ser exemplo para todo mundo, eu quero ser uma pessoa exemplar. Você sabe que se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus, às vezes dá um pesozinho na consciência quando as nossas ações ensinam, na verdade, o contrário.
Aí você pensa, poxa, Deus espera isso de mim, eu estou falhando, né? Mas quem anda com Deus torna essa imitação, esse padrão para os demais, algo natural. Ou melhor dizendo, algo sobrenatural. Porque quando nós nos tornamos modelo para outras pessoas, é a graça de Deus que faz isso. É a graça de Deus que promove isso. Paulo acrescenta então que Tito deveria ser padrão de boas obras e torna-te padrão, né? Tornar-se significa apresentar-se, indicando que é uma busca. É uma palavra que eu repito muito aqui, ela diz, Rubens, tu só fala isso. É uma busca intencional. Uma busca intencional em ensinar através do exemplo. Ou seja, eu não sou exemplo assim, sem querer eu fui exemplo para outras pessoas. Não é sem querer. É algo que eu faço intencionalmente. Nós ensinamos através do exemplo, seja por exemplos bons ou maus. A gente ensina sempre pelo exemplo. E a gente ensina especialmente aos filhos, com exemplos bons ou maus. Eu sei que geralmente os filhos só aprendem a coisa ruim, né? A gente fica ensinando, ó, seja assim, faça como eu. Mas no primeiro erro nosso, o filho aprende aquilo ali mais facilmente. Né? Faz parte. Mas nós ensinamos de um jeito ou de outro, nós ensinamos através do exemplo. Só que a questão é que nós temos que ensinar direito, fazer isso direito. Quando Paulo diz, torna-te pessoalmente padrão, ele está dizendo, em si mesmo, em você mesmo, seja padrão. E a palavra padrão significa amostra, um modelo para imitação, uma figura. Uma figura, algo que represente aquilo que deve ser. A ideia é de um modelo que deixa a sua marca, porque Deus o moldou. E quanto mais nós somos moldados pela palavra de Deus, tanto mais nos tornamos modelo, referencial. Todos nós somos chamados às boas obras. Realizar aquilo que é bom são as boas obras. Bom não é aquilo que o mundo diz que é bom. Bom é aquilo que Deus diz que é bom em sua palavra. Pode passar, Neito. Então, todos somos chamados às boas obras. Efésios 2:10 diz isso, que nós somos feituras de Deus. Nós fomos recriados por Deus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Há muito tempo atrás, Deus nos preparou, Deus nos deu vida, nos recriou para as boas obras. E Paulo diz isso depois de dizer que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as obras. Não pelas obras, mas para as obras. Nós fomos criados para produzir boas obras. Todos somos chamados a realizar boas obras. Mas Deus espera que os pastores mostrem aos demais como é isso, como é que se faz isso. Realizar boas obras é fruto da direção do Espírito Santo. E não depende muito de nós. E eu ouvi um testemunho de um pastor que estava plantando uma igreja no Ceará, lá em Fortaleza. E aí no dia que ele foi lá para o bairro onde a igreja estava sendo plantada, ele foi abordado por um homem e foi assaltado. E o homem dizendo, me passou a carteira, não sei o quê, e o que ele tinha ele ia passando, mas ao mesmo tempo ele ia abrindo a Bíblia e dizendo, você está em pecado, o que você está fazendo é pecado. Arrependa-se dos seus pecados. E o homem constrangido, né? Aí o homem dizendo, me passou a aliança, não sei o quê. Aí o pastor disse, eu não vou dar minha aliança não. E citando a Bíblia, você está em pecado, Cristo veio para lhe salvar, para transformar a sua vida. Ele me dê sua aliança, rapaz, se você quiser tirar, você tira, mas não vou lhe dar minha aliança não. E ele conseguiu puxar a aliança e saiu. O assalto aconteceu. O pastor ficou irado, estressado, indignado com a situação. E alguns dias, algumas semanas depois, alguém foi até sua casa, bateu no portão. E quando ele abriu, quem era? O ladrão.
E o ladrão diz: pastor, eu preciso da sua ajuda. A minha família precisa da sua ajuda. O pastor perguntou: você lembra de mim? Aí ele disse: eu lembro, eu roubei o senhor. Aí o pastor disse: não tem vergonha não, na cara não, rapaz? E o pastor disse que naquele momento, era como se o Espírito Santo lembrasse a ele as palavras de Romanos 12. Como se o Espírito Santo, aliás, certamente o Espírito Santo lhe fez lembrar as palavras de Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E durante uma semana, o pastor disse que a família daquele homem ficou fazendo suas refeições na casa do pastor. O relato triste é que depois de algum tempo, aquele homem acabou sendo assassinado. Né? Mas aquela ação do pastor, que de certa forma é contracultural, outra palavra que eu repito muito, trouxe um impacto para as pessoas ao redor. Foi um grande testemunho para as pessoas. Mas isso só foi possível por causa do Espírito Santo de Deus. Nós devemos fazer boas obras, mas nós não somos capazes de fazer se não for pela empurrada do Espírito Santo em nós. Porque a vontade nossa em situações assim é se vingar. É dizer: rapaz, eu não vou lhe ajudar não, você não merece não. Mas fazer boas obras é um chamado para todos nós. E pastores devem ser exemplos disso. Líderes devem ser exemplo disso para os demais. E pai, você mãe, se quer ser exemplo para seus filhos, façam coisas desse tipo. Mostre compaixão pelas pessoas, pelos necessitados. Não passe por uma pessoa que está em situação de miséria e passe com indiferença, não. Mostre para seus filhos que aquelas pessoas devem ser alvo de nossas orações e ações. Seja exemplo. Então nós precisamos ser exemplos de boas obras para os demais, especialmente dos pastores. Estou falando para mim, eu tenho que aplicar para alguém. Vou aplicar para vocês aqui. As minhas aplicações para mim eu já fiz. Ok? Segundo lugar, Paulo diz para Tito que ele deve ter dignidade no ensino. Ele diz no meio do versículo 7. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E como a gente pôde perceber no primeiro capítulo de Tito, uma das principais preocupações do apóstolo Paulo era que os falsos ensinos não tivessem lugar na igreja. Por isso que pastores escolhidos para pastorear a igreja de Éfeso deveriam ser pessoas, de acordo com o capítulo 1, versículo 9, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Então, pastores têm que ser homens apegados à palavra fiel, porque ela tem poder para exortar aqueles que creem ou para contradizer aqueles que querem contradizê-la, ou convencer aqueles que querem contradizê-la. Dessa forma, então, Paulo vai retomar essa ênfase no ensino com integridade e reverência. E essas duas expressões, né, integridade, reverência, indicam solidez e dignidade. Há muitos ensinos hoje, né? Às vezes as pessoas perguntam: qual é a igreja verdadeira? Tanta igreja ensinando tanta coisa diferente, né? E você fica se preocupando, você fica se perguntando: qual é a igreja verdadeira? Qual a igreja que é fiel? Eu lembro de uma vez que um casal na igreja
ficou espantado quando o pastor disse numa reunião, ele estava numa reunião, e o casal ficou espantado quando o pastor chamou alguém de outra igreja, batista, né? Mas não era batista regular, mas chamou de irmãos em Cristo. Aí eles pensaram assim, eles são crentes? Eu pensei que crentes era só quem era da nossa igreja. Né? Mas não é, né? Não é isso. Igreja verdadeira é aquela que prega o evangelho do Senhor Jesus verdadeiramente, de acordo com a palavra do Senhor. Agora, há muitas igrejas que pregam algo que não reflete o que dizem as Escrituras. E integridade aqui diz respeito àquilo que não é corrompido. Existem muitas formas de corromper o ensino das Escrituras. E assim, eu acredito que vocês já conhecem, né, de essas mega igrejas que existem no Brasil, que um é do poder, a outra é do... Como é? Um é do poder de Deus, a outra é do reino, a outra é da graça. Um é internacional, um é mundial, um é universal, um é galaxial. A nossa é do bairro, né? A nossa é do Catolé. A nossa é mais humilde. Mas existem muitas formas de corromper o ensino das Escrituras. Seja por meio de heresias, para uma forma de fazer com que a igreja encha, e ali seja uma forma de ganhar dinheiro também. Mas, por exemplo, eu posso corromper o ensino das Escrituras quando eu falo minha opinião e digo que é a Bíblia que diz isso. Eu dou a minha opinião e digo, a Bíblia diz, e aí eu digo a minha opinião. Isso é corromper as Escrituras. Fazer das minhas preferências teológicas, especialmente aquelas que não são claras na Bíblia, como sendo a verdade da palavra de Deus. Quando eu uso o púlpito da igreja para autopromoção, para fazer propaganda a meu respeito, para que vocês vejam como eu falo bonito, o quanto eu sei do grego, do hebraico, do aramaico, fazer com que as pessoas pensem como ele é estudado. Olha as qualificações dele. Eu lembro de uma pessoa que dizia assim, um pastor que dizia assim, quando você fosse convidar um pastor para a conferência, você tinha que dizer todas as qualificações dele. Então, o pastor chega, nós convidamos, vamos chamar aqui o pastor fulano de tal, que é formado em teologia pelo Dallas Theological Seminary. Ele é PhD em Antigo Testamento. Ele tem formação em letras pela Universidade Regional do Cariri. Tem mestrado na UFCG, doutorado lá em Cambridge, tem não sei o que. Aí então eu quero convidar e também é pastor, né? Que eu quero convidar o pastor. Aí tem um pastor que dizia que você tem que fazer isso, né? Aí meus colegas se revoltaram uma vez. Não, isso é um absurdo. Mas muitas pessoas usam o púlpito para autopromoção. Essa é uma forma de corromper a Escritura. Ensinar com integridade é uma coisa que eu costumo dizer para mim mesmo. Eu costumo dizer isso para mim mesmo. Quando você for pregar, Rubens, quando você for pregar, eu poderia colocar aquele papelzinho, como é? Um post-it. Poderia colocar um post-it aqui, ó. Toda vez que alguém vir pregar, lê isso. Diga o óbvio. Diga o óbvio. Diga o que está no texto. Diga o óbvio, não invente. Diga o que está no texto. Diga isso para mim direto. Diga o óbvio. Apenas diga o que está no texto. Isso é pregar com integridade. Como comunicar a palavra de Deus? Paulo diz que deve ser feito com reverência. E Paulo não está necessariamente dizendo que não se pode usar o humor, a alegria na pregação. Agora, existem algumas pessoas que usam a pregação como stand-up comedy, né? Um momento de... É tanto que muitas pessoas... eu quero que termine logo as músicas, que eu quero ver esse pregador, que ele é tão engraçado. Né?
Tem pregador que é conhecido por ser engraçado. E eu gosto muito de humor. Gosto muito de humor. Amo humor. Mas é difícil achar uma comédia legal. Mas eu amo uma boa piada. Mas é difícil achar uma boa piada hoje em dia. Mas eu amo coisas que me fazem rir. É por isso que eu amo meme. Internet pra mim, eu pago a internet pra ver meme. Se não for pra isso, eu nem quero. Amo meme. E amo... Eu gosto de pregar e em alguns momentos ter momentos de alegria. Mas nós não podemos, na nossa comunicação da palavra, a nossa comunicação não pode ser feita de um modo que as verdades eternas não sejam ouvidas com seriedade. Então existe momento para tudo, inclusive na pregação. As pessoas precisam entender a seriedade do Evangelho. Eu não posso fazer piadas, por exemplo, de pessoas que estão indo para o inferno porque não creem no Senhor. Isso não é motivo de alegria. Isso não é motivo para eu fazer graça. Então Paulo diz aqui também que a linguagem da comunicação da palavra de Deus deve ser feita de uma maneira sadia e irrepreensível, saudável, né? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Então, eu já vi pregações, pastores falarem palavrão. Fala palavrão. Já vi pregações do pastor bater na mesa com força, com raiva dos irmãos. Já vi pregação de um pastor fazer assim, ó. Isso aqui que eu estou falando é para você, não diretamente, né? Mas todo mundo sabia de quem se tratava. E pregar de uma maneira irrepreensível, sadia, com seriedade, não é fazer isso. É simplesmente expor o que a palavra de Deus diz. O resultado de exemplos piedosos é que o inimigo será envergonhado, não tendo nada de ruim que dizer sobre nós. Vocês lembram qual é o nome do adversário? Deixa eu só uma coisa. Adversário aqui, Paulo pode estar se referindo a uma pessoa específica, não necessariamente Satanás. Porém, é bem provável que o adversário aqui seja uma referência ao próprio Satanás. Inclusive, a palavra Satanás significa adversário. Mas existe outra palavra para se referir ao inimigo das almas. Ao Biri. O Moi. Qual é o outro nome do Satanás? O pessoal não gosta de falar muito no diabo, né? Não gosta muito de falar no nome dele, que quando a gente fala o nome do diabo, coisas ruins acontecem. Mas um dos nomes de Satanás é diabo. A palavra grega, diabolos, significa acusador, difamador, aquele que se opõe a outro. E é uma palavra que Paulo usa para dizer para as mulheres, né? As mulheres mais velhas, que elas não podem ser caluniadoras, diabolos. E tem muito a ver com a palavra usada para se referir ao diabo. Uma das funções do diabo é qual? Difamar, caluniar, falar mal, se opor aos planos de Deus. Sabe o que é que Satanás faz dia e noite? Nos acusa diante do Senhor, dia e noite. Apocalipse vai mostrar isso. O livro de Jó vai mostrar isso. Satanás tentou com a vida de Jó, para tentar acusar Jó. Está vendo, Deus? Por que ele é assim? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Acusar é uma das principais funções de Satanás, do diabo. Certo? Mas o que acontece quando eu sou padrão de integridade, eu sou padrão de boas obras,
eu sou padrão de reverência no ensino, quando eu uso uma linguagem sadia, eu prego o evangelho com integridade, o que acontece? O adversário é envergonhado. Passa mal. Satanás passa mal. Então, é uma coisa que os pentecostais, eles costumam pisar na cabeça da serpente, né? Alguns, né? Vou dizer no geral, não. Alguns pentecostais costumam de fazer uns movimentos e pisar na cabeça, né? Vamos pisar, vamos largar umas pedras nele aqui e tal. E dar uma pé no diabo. A questão aqui é essa mesmo. Só, não dessa forma como algumas pessoas fazem. Mas o Satanás é envergonhado. Ele vai nos acusar diante de Deus, se nós vivemos com integridade, vivemos diante de Deus como Jó viveu. Satanás chega diante de Deus e vai dizer: olha Deus, ele é mentiroso. Olha o que ele faz. Deus vai rir na cara dele, vai dizer: deixa de mentira. Deixa de coisa. Tu é mentiroso. Agora a questão é, quando Satanás acusa você diante de Deus, é com razão? Será que é com razão? Eu temo que muitas vezes ele faz isso com razão. Veja, não que ele tenha razão de nos acusar, mas ele vai dizer coisas para Deus que nós fazemos e, de fato, ele não está mentindo. Um resumo do que nós vimos aqui, então, é que nós devemos ser exemplos para os outros em palavras e ações, na pregação do Evangelho e no testemunho de boas obras. Existe um jeito de testemunhar silenciosamente, boas ações, né? Quando eu faço boas ações, eu não faço para me mostrar, não faço para aparecer, eu faço silenciosamente, para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Ao mesmo tempo, também nós precisamos ser modelos de pessoas que comunicam a palavra de Deus de uma maneira sadia, santa, para que as pessoas conheçam o Evangelho, o mais puro Evangelho, sem fantasia, mas o mais puro Evangelho. Então, para a gente refletir e praticar, eu trago aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. As coisas que você faz são dignas de imitação? Você acha que o que você faz hoje, a forma como você vive, as coisas que você faz, as suas ações no seu local de trabalho, as suas ações nos seus estudos, as suas ações na rua com os seus vizinhos, são coisas dignas de imitação? Hoje, perguntando hoje, agora, as pessoas podem olhar para você como um modelo, uma pessoa a ser imitada? Eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Eu quero ser como Simone, eu quero ser como Mônica, eu quero ser como Darcon, olha o jeito dele, eu quero ser como Carlos, eu quero ser como Nicolas, eu quero ser igual a Laísla, a Natan. As pessoas podem dizer isso a seu respeito? Ou você está orando, pedindo a Deus para que ninguém faça isso? Que ninguém me imite. Oh meu Deus, a minha vida é uma desgrama. Você precisa ser uma pessoa imitável. E como eu disse, não depende da idade. Você pode ser mais novo e ser exemplo para as pessoas mais velhas. Segunda pergunta: ao comunicar o Evangelho, você faz de uma maneira digna? De uma maneira sadia e irrepreensível? Se preocupando com a maneira como as pessoas vão entender o que você está ensinando da palavra de Deus? Ou a sua palavra, a sua pregação, o seu ensino do Evangelho é só para julgar as pessoas, para criticá-las, ou para jogar mais peso sobre os seus ombros, de coisas que ela não faz, que ela deveria fazer, que deveria ser? Ou você apenas comunica
o evangelho na sua simplicidade. Outra coisa, a sua vida tem envergonhado o adversário? Satanás tem sido envergonhado por sua vida? Satanás passa mal quando olha para você? Como ele olhou para Jó e disse: Deus, é muito fácil a vida de Jó. O Senhor dá tudo para ele. Ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus disse para Satanás: pois vai lá, faz alguma coisa lá para ver. E não mudou nada. Jó era do mesmo jeito. Será que a nossa vida, nossas ações, nossa maneira de viver tem trazido essa vergonha para Satanás? Para o adversário? Ou até mesmo para pessoas que nos criticam, que nos julgam? Né? Tem pessoas que, talvez você já passou por isso, local de trabalho, ou nos seus estudos, ou com as pessoas que você convive que não têm a mesma fé sua. E as pessoas lhe julgam, tecem críticas a seu respeito, talvez sobre o seu passado, sobre quem você era. Aí diz: agora é crentinho, né? Agora quer ser crente, depois de tudo que fez. Aí tecem muitas críticas, muitos julgamentos sobre você. E de repente, numa situação, você foi luz na vida dessa pessoa. E essa pessoa passou vergonha. Porque o evangelho tem que envergonhar os adversários, especialmente o maior deles, Satanás. Então que Deus nos ajude, a todos nós, para que nós possamos ser modelos, padrão, referencial para outras pessoas, e que na nossa comunicação da palavra nós possamos fazer isso com integridade, reverência, uma linguagem sadia e irrepreensível, para que Satanás seja envergonhado ao tentar dizer alguma coisa sobre nós, mas sendo mentira. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos, Deus, que o Senhor exige de nós um padrão elevado, mas ainda bem, Deus, que o Senhor não espera que façamos isso por nós mesmos. Nós contamos com a ajuda do Senhor e do Teu Santo Espírito. Então, que o Senhor esteja sobre nós, Pai, direcione nossas vidas para que sejamos como Jesus. Para que nós sejamos pessoas que trazem algum tipo de impacto positivo na vida de outras pessoas. Que a nossa comunicação do Evangelho seja feita com clareza, de modo que as pessoas venham a entender o ensino da Tua Palavra através de nós. Nós te pedimos, Deus, por meio do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar e nos deu vida juntamente com Ele. Amém.